que o pai se arrepende de não ter feito? O que eu me arrependo de não ter feito? Você diz como cristão ou como... Geral. Não dá pra dividir cristão e não sendo, porque você é uma pessoa só, né? Não, mas não é duas pessoas. Mas faz sentido. Por exemplo, o que eu me arrependo de não ter feito como cristão e o que eu me arrependo de ter feito como cristão. Eu me arrependo de não ter feito quando eu ainda não era cristão, era de não ter aceitado Jesus há mais tempo, porque eu tive a oportunidade. Quando eu ingressei assim, né, estudando na intenção de ser padre, eu tive a oportunidade de aceitar Jesus jovem. Eu era jovem. Eu tinha o quê? Na época eu tinha acho que uns 15 anos, 16, por aí assim, né? Eu era jovem. Aí eu tive a oportunidade de aceitar, cheguei a aceitar Jesus na igreja batista. O pastor que veio me evangelizar era o pastor João Batista, o nome dele é João Batista, coincidente com a religião, né? Aí você quer aceitar Jesus? Disse, eu quero. Nunca disse não para Jesus, porque era sempre o que eu queria, eu sempre quis o Cristo, né, na minha vida. Eu quero. Aí eles oraram por mim, eu aceitei Jesus e tal. Só que quando foi à noite que eu fui convidado para o culto, né, eu não fui para a igreja, passei direto para a igreja católica. Eu queria ser de Jesus, mas eu não queria deixar o sistema que estava dentro de mim, religioso, né? E se faz necessário deixar, não se pode servir a Deus ou o sistema criado pelo homem, né? Não estou dizendo congregar, porque o congregar é bíblico para todo mundo. Mas aquele sistema, aquele dogma que a gente praticava, né, com pregação do purgatório, era adoração a Maria, né, colocar Maria acima de tudo, porque ela é considerada como Deus. Eu tinha tudo isso comigo, né? E a coisa que eu me arrependo como crente, eu simplesmente me arrependo de não ter feito mais. Porque a gente tem a oportunidade e acaba rejeitando, né? Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos falar de Cristo a tempo e fora de tempo. E a gente procura falar de Jesus só em tempo. Fora de tempo a gente não esquece, porque se envolve com outras coisas. Aí disso eu me arrependo. Né? Isso eu me arrependo, porque a gente vai chegando nessa idade que eu já tenho 57 anos hoje. Então a gente dá uma olhadinha para trás, me converti ainda jovem, tinha 22 anos, né? Quando me converti de verdade. E eu particularmente me arrependo de não ter dado mais fruto. Ganhei muitas almas, tenho muitos filhos na fé que são pastores, outros são missionários, tenho filhos na fé na Assembleia de Deus, que são pastores, tenho filho na fé na Igreja Deus e Amor, que são pastores, tenho filho na fé nas igrejas universal, nas batistas. Eu tenho filho na fé espalhado por todo canto, mas me arrependo de não ter pregado o evangelho fora de tempo. Sempre procurei os tempos. E isso é o que me deixa mais preocupado, né? Porque a nossa vida, no meu caso, por exemplo, que vim desenganado pelos médicos, não tinha mais jeito para mim. Então eu tenho, não que a gente vá retribuir totalmente, ou seja, Deus fez tanto por mim, eu vou fazer tanto. Não, isso não existe. Não dá, né? Não dá, né? Porque o que ele fez não tem nada que compre, que venha substituir aquilo. Ele morreu por nós, né? Então eu me arrependo disso. Só disso. Eu não me arrependo por ter deixado o emprego tal, ou por ter deixado a profissão tal. Por exemplo, a minha profissão, que é riquíssima, né?
Não me arrependo por ter deixado ela. Qual a profissão do pai, hein? Eu comecei como estufador, né? Depois me tornei um fabricante profissional. Eu fabrico sofá, eu crio modelos na minha cabeça, coloco em prática lá. E a maioria desses modelos de sofá que se vê nas lojas aí foi criação nossa, nos anos 80. Perdão, nos anos 90. Deixa eu ver. Foi no finalzinho de 80 para 90. Foi criação nossa. A maioria desses sofás que se vê nessa loja bonita foi criação nossa. Mas eu me arrependo por ter deixado aquilo ali e tal. Não. E o karatê, o pai se arrepende? Bem, eu fui karatê. Eu fui karatê muitos anos, né? Eu estudei karatê 10 anos da minha vida. Eu fui professor de dança também. Fui dançarino. Mas não me arrependo de ter deixado karatê. Não me arrependo de não ter ensinado meus filhos karatê. Não me arrependo. Como a arte que eu adquiri para mim, gostava daquilo ali, né? Ali para mim foi uma coisa muito útil na época, né? Saudável também. Eu não treinava com maldade, para bater em alguém ou para... Às vezes cheguei a desejar que alguém me batesse numa festa, né? Para mim ver se funcionava tudo aquilo que eu tinha aprendido. Me lembro de uma vez que uns 5 ou 6 rapazes vieram ter um duelo comigo, né? Eles disseram o seguinte: olha, você vai para sua casa, não vamos deixar você ir embora, mas você vai nu. Você vai sem a roupa. Essa era a meta deles, né? Tirar a roupa de todos aqueles que eles venciam. Aí eu simplesmente ri deles. É só vocês ou vão trazer a família? Eu brinquei, né? Esse duelo durou o quê? Não tinha ninguém lá contando, mas eu acredito que não durou 5 minutos esse duelo. Caído pro chão, com a boca quebrada, outro para lá, outro para lá. Foi horrível. Uma cena que eu não gostei de comentar. Mas não morreu ninguém. E eu pesava 60, deixa eu ver, 63 quilos eu pesava na época. 63 quilos. Muito magrinho, jovem, né? E os caras que Isso era mais ou menos com qual idade? Nessa época deixa eu ver. Acho que eu tinha uns 19 anos. 19. Era muito rápido no karatê, muito ligeiro. Quebrava coco, né, com isso aqui. Quebrava tijolo acima da minha cabeça, 2 palmos, jogava um chute, quebrava lá em cima. O pai contando assim, é engraçado que, pra quem vê, não imagina que o pai já fez isso. Não parece, né? Quem me vê hoje, só tem uma coisa que eu não trago comigo assim, uma aparência ainda de padre, né? Quem me vê diz, o senhor foi padre, né? Que me vê conversando, falando às vezes. Ainda trago comigo essa noda ainda, né? Mas as outras não. Por exemplo, fui dançarino, né? Quem me vê não diz que eu outra coisa que eu não me vejo vendo o pai dançar. Pois é, eu fui dançarino. Eu não tinha dinheiro na época, né? Nos anos 60, 70, né? Os 70 eu era novo ainda, muito novo. Eu sou de 65. Mas eu comecei a dançar cedo. E 78, chegando aos 80, 85. Eu era piolho de dança. Me tornei um piolho de dança. Você tem ideia, meus colegas, né? Parava e se recantavam assim para me ver dançar. Depois eles vieram e revelaram isso para mim, que eu nem sabia, né? Eu fui muito dançarino. Eu ensinei minha irmã Francirã a dançar. Ensinei o Batistinha, o João Batista, né? Tentei ensinar o Zé também, mas o Zé é muito duro. As pernas muito duras, né? Mas eu ensinei eles, meus irmãos ensinei. Como também eu jogava no chaco, né? Chaco. Que chama de monteaco, né? Chaco. E eu tinha muito desejo que o meu irmão João Batista aprendesse, né? O karatê. Como eles eram junta muito dura, assim, eu vi que ele não ia aprender mesmo, aí eu ensinei eles como jogar no chaco. O Batistinha aprendeu, pegou ali
a manha, né, como chama, e jogava no chaco muito rápido. Eu não percebia assim, que são dois paus com uma corrente no meio assim, né? Eu jogava muito rápido. Se tornou mais rápido que eu no chaco, Batista. Eu treinava direto. Ensinei ele. Eu jogava, por exemplo, aquele pau, que é um pau, ele tem 1,5 m, 1,20 m, ou chamado bastão, né? Jogando ali, também ensinei a ele. Ele aprendeu um pouco também, mas se dedicou mais no chaco. O chaco para ele foi mais importante. Pelo que o pai conta, o pai sempre teve uma influência sobre as pessoas que estavam ao seu redor, Sim. né? Eu também me dediquei ao cântico, eu cantava, né? Pra cantar também? Eu imitava cantores. E eu sempre tive ao meu lado pessoas, sempre. Eu fui católico praticante, né? Fui animador de comunidade. O que significa animador de comunidade? Porque o pai fala nesse termo, mas é no termo antigo, né? Hoje o que seria? Hoje não é mais assim que... O pai vai saber mais os nomes não que utiliza, não é? Não, hoje, não sei como é que eles fazem hoje, falam hoje, né? Na época chamava animador de comunidade, que são aquelas pessoas que se reúnem nas reuniões de comunidade católica, onde se prega sobre o santo e tal. Eu fui isso, né? Preguei muito purgatório, né? No tanto que quando eu me converti a Cristo, me deu uma revolta muito grande da igreja católica, né? Os padres, né? Que tinham contato com a Bíblia, né? E sabia que não existia purgatório e não me informaram. Quer dizer, eu pregava purgatório com muito fervor, porque eu pensava que purgatório era bíblico. No caso, não é. Tanto que eu não me converti nos anos 80, foi em 88, 89, foi a minha conversão a Cristo de verdade, né? Hoje eu tenho um problema na visão. Eu li a Bíblia de noite. Eu não li só uma Bíblia, li foi várias Bíblias. Bíblia católica grande, os livros Macabeu, li tudinho. Procurando o purgatório. O que eu percebo é que tudo que o pai faz com a dedicação. Porque o pai conta que foi dançarino e... Fui melhor. Ele fala que foi lutador e procurou ser o melhor, né? Eu fui o que mais? Jogador no chaco, fui melhor. Você tem ideia? Agora, pastor, eu enxergo o pai como uma pessoa bem dedicada. Procurando fazer sempre o melhor. Me converti a Cristo, logo fui batizado com o Espírito Santo. No entanto que as maiores experiências dos anos 80, entre a pastorada da Assembleia de Deus, eu sou o que mais me destaquei em termos de testemunho. Eu tenho diversas experiências que tive pessoalmente com Deus. Deus me levou ao inferno. Deus me levou no local onde a igreja vai pousar quando subir no arrebatamento, que é o mar de vidro, que fala no Apocalipse, eu estive lá. Deus me levou para ver as colunas da Nova Jerusalém, eu vi. Deus me levou, deixa eu ver mais. Deus me levou, foi muitas experiências que tive. Então, quem mais contou experiências nos anos 80, no final do ano 80, no ano 90, no início dos anos 90, fui eu. Eu percebo que também, outra coisa que eu percebo que logo no início o pai era menos ligado na Bíblia, né? Era mais ligado à oração e jejum. Né? Logo quando eu me converti, eu me liguei mais à oração e ao jejum pelo fato... Porque você veio com sede, né? Você veio com muita... Quando você, no meu caso, por exemplo, que vim para Cristo desenganado pelos médicos, tinha jeito para mim mais, né? Então a gente vem com muita fome, muita sede. Então quando eu me converti a Cristo, dentro desse quadro de sofrimento, que eu fui desenganado pelos médicos, por todo tipo de médico, todo recurso humano, que eu passei por macumbeiro, curandeiro, adivinhão, pessoas que botam barra, passei por tudo, né? Então, quando eu já estava no final da vida, porque eu ia naquela noite que eu recebi Jesus, naquela mesma noite eu morri, eu passei pela experiência de morte, eu morri 10 horas, após 10 horas, a minha ressurreição ocorreu por volta de 2h30, 3 horas da madrugada, foi quando eu retornei. Então, nesse percurso aqui, eu vi o outro lado da vida, Satanás veio para me recepcionar, os demônios estavam tudo lá. A passar dessa vida para outra é terrível quando a pessoa não tem Jesus. Foi aí que eu ouvi a voz de Jesus pela segunda vez. A primeira vez que eu ouvi foi quando eu vinha na igreja.
comendo arroz e seus filhos assim, medicina não, tia, confessei Jesus e tal, vinha, bradou no céu e disse, aquela voz que bradou no céu, não sei se era Jesus ou se foi um anjo, falou comigo e disse assim, se tu morresse hoje, tu não ia pro Hades. Eu não sabia o que era Hades, eu fui pregador de purgatório, não sabia o que era Hades até então. E aí eu fico aqui na minha cabeça e tal, cheguei em casa, na casa do meu sogro e tal, e todo mundo revoltado contra mim, porque agora eu não era mais católico, era um crente, né? Uhum. E a minha esposa embriagada com vinho, chorando feito uma criança, e eu não entendi nada. Quando foi na hora de dormir, eu já não dormia mais à noite, eu estava com várias noites que eu não dormia, né? Eu já estava desenganado mesmo, tinha mais jeito para mim. O meu problema era só tormento, eu fui cometido por obra de magia negra. É uma história longa, eu não vou contar aqui, porque é muito longa. E porque envolve jovens, macumba que botaram em mim e tal, essas coisas todas. Uhum. Bem, aí quando eu percebo as mais esculturas tudo olhando para mim, e eu fiquei atônito, aqui minha esposa dormindo, todo mundo dormindo na casa, eu fiquei aqui olhando aquela cena, né? De repente eu vejo quando um ser monstro entra pela porta, né? No formato de uma cobra, abre a boca na minha frente. Quando abre a boca na minha frente, aí eu comecei, a morte começou em mim pelos pés. Os meus pés morreram. Eu tentei mexer com o pé, não consegui. Depois veio para as mãos. Minhas mãos morreram, eu tentei mexer com as mãos, não consegui. Aí veio para os olhos. Eu tentei fechar os olhos, já estava aberto, eu tentei fechar os olhos, não consegui mais fechar os olhos. Aí nesse momento eu me desesperei, comecei a gritar, mas a voz também não saía. E a minha esposa do meu lado aqui, mas não viu nada do que estava acontecendo. É uma questão que talvez muitas pessoas não entendam, né? Que hoje em dia os católicos não se utilizam de tantas imagens nas paredes. Mas antigamente era lotado, né? As paredes eram cheinhas. Para quem está assistindo. Eu lembro da casa da avó ainda. Sim. E da nossa bisavó, que era lotada. Tudo cheio, né? Você entrava na casa de um católico fiel naquele tempo. Tava tudo santo, tava tudo dia, né? Na parede, tudo. Santo que a gente nem sabia que era. Bem, então ali na morte eu vi a realidade. Por isso que Deus não quer que a gente construa imagem futura. Deuteronômio 4, você estuda aí do versículo 15 e vai até o 24. O percurso da leitura, Deus condena até a imagem de minhoca que está debaixo da terra. Deus condena todo tipo de ídolo. Na morte você vê, Satanás está dentro das mais futuras. Eu vi quando os demônios se materializou dentro das mais futuras, saiu do quadro e veio para onde eu estava, já morrendo ali. O pai acha que se a Igreja Católica se esvaziasse dessa idolatria, seguisse um pouco o passo que o Lutero quis fazer, tinha jeito ainda para ela? Assim, tinha. Porque eu percebo que no termo, num termo de formação intelectual, o católico ele tem o católico leigo não, os católicos não tem, mas assim aqueles que se dedicam, ele tem um certo de formação interessante. Sim. Muito embora misturado com essas coisas que a gente considera, né? Mas se eles tirassem essa parte mais que a gente enxerga que não é correto, ídolos, reza, eu não sei se o termo pra mim tanto faz, que é oração e reza, mas parasse de cultuar. Eles dizem que não é culto, né? Eu já falei com muitos. Sim. Eles dizem que não é culto a ídolos, né? É um respeito e tal. Mas se eles parassem com isso, porque não tem base para fundamentar isso. O pai acha que a Igreja Católica seria um lugar que poderia voltar as pessoas a ir? Porque acabaria com essa... E assim, olha... eu vou dizer, hipotético, né? Que, claro que não vai acontecer. Hoje isso é impossível, né? Porque a Igreja Católica, ela começou bem... Até os anos, deixa eu ver aqui, até o terceiro século, deixa eu ver, praticamente até o terceiro século ela estava ali ainda no perfil ali, na história você vai ver isso, né? Quando o Constantino entrou, que foi no 325, depois de Cristo, ele desmantelou o negócio. O desmantelo começa lá. O Estado, religião, né? Trouxeram, por exemplo, os costumes do Egito, colocaram dentro da igreja. Então,
Isso na tentativa de ganhar as pessoas, né? E eles fizeram isso, aí pronto, baldeou tudo. Então de lá para cá, porque como eu estudei na intenção de ser padre, conheço um pouco desse assunto, eles colocaram como regra e lei, está nos registros papal. É claro que eles não informam isso. Todo padre, quando vai se ordenar a padre, por que raspam a cabeça? Que costume é esse? Por que eles têm que se debrostar e ficar com a cara no chão diante do bispo? Isso não é bíblico. Quando você pega Atos Apóstolo 10 e verso 25 e 26, foi a primeira coisa que Cornélio fez quando veio ao encontro de Pedro. Pedro vai entrar na casa de Cornélio, né? Cornélio vai ao encontro de Pedro, a primeira coisa que Cornélio faz é travar o joelho. Então, esse é um costume pagão, já antes da Igreja Católica. Antes da Igreja Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Há uma reverência feita aos reis. Sim. Seu pai acha que se tivesse um rei hoje, essa reverência deveria continuar com o intuito de respeito a uma autoridade? Ou acha que nós, como cristãos, não poderíamos reverenciar? Não. O livro de Esther 3, o irmão de casa pode ver isso. Você pega o livro de Esther, capítulo 3, capítulo 2, estou bem lembrado aqui. Você vai estudando o primeiro, segundo, terceiro versículo. A nossa crença, ou a nossa fé, a salvação que está em nós hoje, que vem do judeu, quando você olha para o judeu, o comportamento dos judeus é algo tremendo. Você vê que mesmo diante da ordenança do rei Assuero, que deu a Naamã o poder para todas as pessoas se curvar diante dele, o que aconteceu com Mardoqueu, ou Mordecai, como alguns interpretam? Ele não se curvou, o que chamou a atenção dos companheiros, né? Olha, o rei deu autoridade a ele, então nós temos que se curvar diante dele. Por que ele não faz isso? Eu sou judeu. Então, o que me impede de... Mas isso não seria para nós no tempo hoje um desrespeito, mas sim não respeito à nossa fé. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Não é um Você pode respeitá-lo de outra maneira. Exatamente. Entendo. Não é um desrespeito ao presidente do país, o rei do país, que hoje não é mais rei, é presidente, né? Não é um desrespeito ao presidente do país. Pelo contrário, aqui você está demonstrando diante de uma maior autoridade do país, no caso um presidente ou um rei, que você tem um rei superior a ele. Então, quando eu não me curvo diante de um rei, eu estou dizendo para esse rei que eu tenho um rei sobre a minha vida que é eterno, né? Então, não é, eles podem até ter isso como desrespeito, como tiveram na época lá de Mordecai, né? Mardoqueu. Mas ele disse, eu sou judeu. O que significa dizer, o que é judeu? O judeu é uma pessoa que não se curva diante daquilo que contraria o Torá, aquilo que eles ouviram, que eles aprenderam ali, palavra de Deus, né? Então, um cristão não pode se drogar. Eles me perguntam, você depois que aceitou Jesus, nunca mais drogou o seu jeito de mais cultura? Não. Porque para mim, mais cultura que não é nada. Essas coisas não é nada. Eu sirvo a um Deus que tudo bem, você não vê ele, né? Mas não precisa ver. Porque as coisas existentes já mostram a existência dele. Né? Hoje em dia isso aí é bem complicado porque as pessoas querem ver sinais, né? Eu como cresci perto do pai, eu vi vários sinais. Paralítico, cego, pessoas possuídas por demônios sair. Só que a maioria das pessoas, acho que depois de algum tempo pra cá, pararam de ver isso, né? Alguns católicos nunca nem viram, porque na igreja não existe esse tipo de coisa, né? E algumas igrejas evangélicas diminuíram bastante esse tipo de acontecimento dentro delas, né? Aí por isso o lado espiritual parece mais fantasia, porque não vê nada espetacular na vida real. Então parece um conto de fada. Eu costumo dizer que as religiões, eu vou dizer assim, as religiões, porque acho em torno, não vou exagerar aqui, mas uns 80% ou mais, voltaram para a liturgia farisaica. Você vê que quando Jesus entrou no templo, alguém disse assim, olha,
Ele fala com autoridade. Jesus, ele tinha uma forma de ensinar, embora meigo, né, brando ali e tal, mas era muito diferente dos fariseus, que apenas pegar o Torá e repassar para as pessoas aquilo que estava registrado lá, né? Jesus não. Jesus mostrava algo além daquilo ali. Então, o que se vê nos dias atuais, na maioria dos que se dizem filósofo, teólogo, uma mensagem bonita, até com conteúdo bonito, mas sem aquilo que Paulo falou. Paulo falou sobre que não foi ter com os irmãos com sublimidade de palavra, mas com poder, espírito e poder. Então, Paulo preservava isso aqui. Não, na minha mensagem, paralítico tem que andar. Eu não estou servindo um Deus vivo não está comigo. Na mensagem que estou pregando, o demônio vai ter que cair por terra. Então, essa era a visão de Paulo. Então, essa visão de Paulo para os pregadores atuais é ignorada. Porque eles se dedicaram tanto, por exemplo, no início da minha fé, como você até falou aqui, eu me dediquei muito, mas muito mesmo à oração e jejum, ao ponto de ter essas experiências de arrebatamento e todas as questões que eu conto. E pelo outro lado, a palavra de Deus eu lia pouco. É um erro. Pedro diz, crescer na graça e conhecimento. Então, os dois têm que caminhar junto. Então, a oração, o jejum é fundamental na vida de um cristão. Mas a leitura da Bíblia é essencial. É a luz. Jesus diz, conhecer a verdade me libertará. A verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, o conhecimento, é fundamental para o cristão, para ele ser liberto por total na vida, né? Mas existem pessoas até hoje, por exemplo, eu olhando para a religião aqui, é Deus é Amor e Assembleia de Deus, da minha época, né? Acho que era mais influência. Assembleia de Deus. Já era mais influência na vida do pai, né? Foi. Assembleia de Deus, Bíblia. Bíblia. Escola dominical, Bíblia. Deus é Amor, oração, jejum. Olhando para a nossa Assembleia e para Deus é Amor, você ia ver na Deus é Amor pouco conhecimento do Evangelho, mas muitos sinais, o que espantou muita gente, cara sem língua falar, né? Assembleia de Deus, conhecimento, mas você procurava o poder, você não encontrava. Então, qual é o mistério aqui? A Deus é Amor entrou pelo caminho legal porque ela entrou pelo caminho da humilhação. Ela se humilhava, orar isso. Se humilhava de Deus, orava, jejuava, consagrava a vida, né? Diante de Deus, abandonando tudo isso que o mundo apresenta. Então, Deus ali nos irmãos. Assembleia de Deus, também Deus está nos irmãos? Tá. Mas eles desprezaram o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, que é se humilhar. Estar sempre em oração. Você pega Efésios 6 e 18, pode estar orando em todo o tempo. Então, a Assembleia de Deus, ela... Faltam essas duas coisas para complemento. Exato. O pai acha que o pai conseguiu passar isso para o Rai? No início, na Onrai, chegamos a passar. Você vê que o batismo com o Espírito Santo na igreja Onrai era frequente. Os sinais eram frequentes. Nós temos o quê? Acho que bem de 7 paralíticos que caminharam, né? Os 3 cegos, que Deus abriu a visão. 24 mulheres estéreis, essa mãe de filhos. Então a gente tem uma pessoa, eu me lembro daquela mulher, daquela varoa, que a perna é maior do que a outra, 3 centímetros. Então você estava lá, não estava? Não, só ouvi. A perna desceu e ficou igual à outra. Quer dizer, são milagres, é surdo, né? Ouvir. Então no início da Onrai, a gente lutamos bastante para repassar isso para os irmãos. Mas aí, de um certo tempo... O pai acha que dos irmãos atuais, sem citar nome, né, claro? Sim. O pai acha que tem alguém que incorporou essa forma de ser ou deixaram escapar? Bem, meu filho, tem que responder a essa pergunta lógica, né? Assim, pelo que o pai observa, né? O pai observa... Olhando. Para todos os cristãos, eu falo assim, os que estão mais na frente, né? Sim. Porque os outros a gente não consegue ver todos, né? O pai, uma vez, tem mais contato com os que estão mais na frente, né? Eu sei que geralmente a pessoa via assim, não, pastor, a dificuldade é grande, tem que correr atrás do pão e tal. Mas que sempre foi assim. Eu acredito assim, que ao passar do tempo, as pessoas vão se acostumando. Você se acostuma com a casa que você mora,
se acostuma com as pessoas, trazendo para a igreja. Você se acostuma com o pastor, se acostuma com as mensagens, se acostuma com Jesus. Aí o que mata é o costume. Porque quando você se acostuma, você passa a não valorizar mais. A Bíblia diz que uma alma faminta, até o amargo é doce. E para que são fartos? O mel já não tem sabor. Então eu vejo que o que está acontecendo com a igreja atual é exatamente isso. Tá muito gordo? Gordo. Né? Acho que aprenderam, acho que sabe. Acho que precisa de uma crisezinha para eles ver se acorda. Acredito que sim, eu acredito que sim. O capítulo 100, Salmo 107, né? Pronto, o Salmo 107, eu acho que é bom pregar nas igrejas Ohio. Acredito que o Salmo 107 tem que entrar em vigor na vida de muitos cristãos. Hoje, eu me lembro uma vez, Deus falou, aqui mesmo, né? O que só falta nesse povo é temor. Quando o próprio Deus, porque foi Deus que falou. Uma visão muito clara, né? O que só falta nesse povo é temor. Quando o próprio Criador chega e diz isso, eu estou me referindo à igreja Ohio. É porque são pessoas dotadas de conhecimento, eles conheceram de fato. Mas sem o temor, todo conhecimento não tem tanto, entendeu? O princípio da sabedoria é temer a Deus e o apartar-se do mal é a inteligência. Quando falta o temor, se ignora o princípio, os princípios. Acho que é isso que está acontecendo. Você procura o batismo com o Espírito Santo, não tem. Você procura, você não vê. Eu visito igreja por aí, na hora que chega acontece cura divina, milagre, muita coisa. Nas igrejas Ohio eu não vi. O trabalho que eu tive agora aqui, ocorreu muitos milagres aqui. Milagre grande.